Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista, com o tema escolhido para hoje, hipertensão arterial sistêmica. Conosco o Dr. Antônio Vicente Aytarran, que é médico cardiologista do Instituto do Coração de Santa Maria e que tem uma larga experiência em tratamento de hipertensão arterial. Como nós estamos trazendo e por que estamos trazendo esse tema? Os telespectadores têm acompanhado na mídia, em orientações médicas, sobre a hipertensão arterial e suas consequências. O Ministério da Saúde está embutido no sentido de fazer diagnóstico, ajudar a população a fazer prevenção. Tivemos recentemente o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, no dia 26 de abril. Temos hoje em torno de 25% da população adulta do sexo masculino e feminino com hipertensão arterial. Esses dados foram feitos por pesquisas do Ministério da Saúde. Bom, doutor Antônio Vicente, o que você poderia colocar para nós sobre a hipertensão arterial, o seu conceito, como abordar, prevenção? Bom, inicialmente vamos definir hipertensão arterial como a pressão arterial medida adequadamente, com a técnica adequada, que é com esfigomanômetro de braço, com manguito de braço. Nós temos outros equipamentos esfigomanômetros que não são padronizados, e em várias medidas, a média de várias medidas, em vários dias, com a pessoa em repouso, né, sem estar em estado basal, né, a pessoa não pode estar nervosa, não pode ter tomado muito café, que tende a curto prazo a alterar a pressão arterial e a frequência cardíaca, não estar sob um estado emocional, por exemplo, né, muito exacerbado, o que alteraria também, pode alterar muito a pressão arterial. A gente vê no dia a dia, né? Vemos hoje, tive a oportunidade de ver vários pacientes e veremos, né, na nossa prática diária. Então, assim, nós vamos medir a pressão em várias vezes durante períodos que vão nos dar flashes, ou seja, 1 a 2 vezes por semana durante 1 a 2 semanas. Se a pressão nós achamos que temos uma pressão ainda no limite, temos dúvida quanto ao diagnóstico de hipertensão arterial, que seriam medidas de 140 por 90, ou como se diz popularmente 14 por 9, nós faremos novas medidas, nós não temos pressa em iniciar o tratamento da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um problema crônico, ela nos causa agravo, ou seja, causa lesões, problemas, com o correr dos anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. As pessoas se preocupam com a pressão arterial que eu tive hoje, determinado dia, estava muito elevado. Isto não é hipertensão arterial, isto não causa nenhum problema, em princípio, para a pessoa. Uma reação hipertensiva, a emoção, o exercício. Então nós temos este ponto de corte, que a gente chama este limite, 14 por 9, 140 por 90, em várias medidas durante algumas semanas. Geralmente nós conseguimos ter uma ideia, a pessoa às vezes passa um período mais estressada durante uma semana, 2, mas durante 1 mês, 2 meses nós vamos ter também, com o retorno deste paciente, uma ideia do aspecto emocional, né, os seus problemas pessoais, às vezes estresse no trabalho, e isso é muito importante. No diagnóstico da hipertensão arterial nós temos que começar, como qualquer consulta, conversando com o paciente, né? Os pacientes nos reclamam, e com razão, que neste mundo, né, moderno nós temos cada vez menos tempo e nós não temos pressa em fazer o diagnóstico da hipertensão. Então nós temos que dar um tempo para avaliar melhor este paciente. Exames complementares faremos, né, que depois nós entraremos nestes detalhes, se existem causas, problemas renais, etc. A maior parte dos pacientes que nos procuram, né, são pacientes adultos maduros, ou até a maior parte idosos, né, pessoas com mais de 65 anos. Esses dados do Ministério da Saúde falavam então assim que acima de 50% da população
com mais de 55 anos é hipertensa. E isso ficava naquela faixa de 25% para mulheres e 22%, 23% para homens adultos não idosos. E de 8% a 14% adolescentes, de 18 a 24 anos. É isso que tu te depara, essa sensação que tu tem também em relação à idade? É exatamente, interessante que eu estou imaginando o gráfico que nós conhecemos de há muito, que vai assim, normalmente de 18 a 20 anos de idade, 18 anos em diante, nós temos uma curva, o número de pessoas que têm hipertensão arterial começa a aumentar muito a partir dos 55 anos de idade. Então, poucas pessoas com 18, 20, 30 anos de idade têm hipertensão arterial, e a partir dos 50, 55 anos de idade, que é a idade, parece assim, que aparece a hipertensão arterial. Uma pessoa que, em geral, tem história familiar de hipertensão, que ela tem esse componente, né, genético, e passa a aumentar ao ponto de que, em octogenários, em pacientes com mais de 80 anos de idade, nós temos assim 60%, até mais, a incidência assim é muito grande. Praticamente em cada 3, 2 pessoas vão ter hipertensão arterial aos 80 anos de idade, 80, 85 anos. O que chamou a atenção nessa pesquisa, né? Quando eles chegavam em torno de 60 anos, como tu falou, mais de 60 anos, chegava a 60% de hipertenso. Então, realmente é uma os percentuais grande, até né? me parecem assim, eu vejo, nós temos muito, temos lá de São Paulo, tivemos de Porto Alegre, até bastante elevados, em adultos jovens, assim, 30%, 35%, 40%, pegando faixas que é o nosso dia a dia, não pacientes mais idosos. Uma coisa muito interessante, você falou, eu me lembrei agora de trazer à tona, que o paciente, o grande idoso, mais de 80, 85 anos de idade, uma pressão arterial não tem nada comprovado que a pressão até 16, até 160 da pressão sistólica, baixar essa pressão, melhora o prognóstico, vai dar menos, ele vai adoecer menos, vai ter menos arteriosclerose. Então, nós médicos temos que ter o cuidado, nós cardiologistas, de não tratar demais estes nossos idosos. Eles não ficam bem. Em vez de nós prevenirmos problemas circulatórios cerebrais, isquemia cerebral, problemas cardiológicos, nós poderemos até aumentar. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes até hoje, conversando com um paciente, diz, mas então lá o meu marido que tem 83 anos de idade, nós ficamos muito, o meu pai, diz ele, ficamos muito preocupados que ele estava com uma pressão de 16. Mas olha, para uma pessoa de 83 anos, isto não é uma pressão muito elevada, né? Claro que razoável é que ela fique abaixo de 15 e abaixo de 14/9 é o objetivo em termos gerais. Só temos que ter cuidado com os pacientes mais idosos, eles não toleram a baixa excessiva, né, da pressão arterial. Então nós chegamos ao final do primeiro bloco com essas explanações do Dr. Antônio Vicente. Vamos para um rápido intervalo e depois gostaríamos de saber as medidas de pressão, como são feitos, quais os métodos diagnósticos que nos ajudam a estratificar essa hipertensão dos pacientes. E uma pergunta que nos fazem seguidamente no consultório, Dr. Antônio Vicente. O aparelho usado no punho tem a mesma validade de que o esfigmomanômetro no braço? Veremos isso depois do intervalo.